querida, e eu estou querendo resolutividade, não é conversa fiada. Queremos sim, nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. A senhora está dando um dado falso, ministro. Não é falso. É falso, ministro. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. Merece respeito, a ministra não. A ministra tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora... para ser mulher. Senhor presidente, senhora ministra, senhores convidados por esta casa e por essa comissão, senhoras senadores. Ministra, eu não vou pessoalizar as questões. É uma política de governo que eu discordo de muitos pontos de vista que é colocado pela senhora e pelo próprio governo. Não, mas não é desse governo, é de vários governos. Eu vou aqui atribuir todos os problemas que nós temos em licenciamento, em prosperidade, em projetos que possam beneficiar a Amazônia, que ficam paralisados durante muito tempo. Ministra, nós votamos uma lei ambiental a semana passada aqui. Foi 54-13 e só tinha 67 senadores aqui. Quando tiver 81, pode ter certeza que vai ser mais. Vai ter mais voto. Não vai sair de 14, 15 votos contra. Se nós tivermos que mudar a Constituição, nós iremos mudar a Constituição se o Supremo se ousar se meter naquilo que nós estamos aprovando aqui. A Câmara dos Deputados também vai aprovar e deve aprovar entre o dia 16 e 18 a lei ambiental que foi aprovada aqui no Congresso. Mas sabe o que foi isso? Eu acho que um senador que votou contra, ele falou a verdade. É meu amigo, votou contra, discordando, Rogério Carvalho. Mas ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, querido Marcos. Ele disse, represaram muito. E na hora que a represa estoura, aí vem coisas boas e foi coisas ruins. Nós temos que repensar essa questão. Não é pessoal, de longe de mim isso é pessoal. Tenho todo o respeito pela senhora, discordo das suas posições em muitas coisas, concordo com outros, e vou lhe dar alguns exemplos aqui, que a senhora, como amazônida, sabe melhor do que eu, ou tanto quanto eu, por viver lá. Eu fui governador do meu estado. Eu peguei um recurso do Fundo da Amazônia, Rogério, e fiz reflorestamento no sul do Amazonas com 2.000 árvores. É lógico, 2 milhões de árvores, aliás, desculpa. Até porque uma muda para se fazer, você não faz uma muda do dia para a noite, ela tem um custo. Se você pegar 5 mudas, R$5 uma muda, R$6 uma muda, 1 milhão de mudas são 6 milhões de reais. Então não é qualquer um que tem condições de fazer reflorestamento, esperar 20, 30 anos para fazer o manejo florestal. Que essa é a vantagem na questão ambiental, o manejo florestal lá na frente. Você replanta hoje, para lá na frente fazer o manejo florestal. Essa é uma questão. Mas eu vou falar sobre a lei de licença ambiental. Essa obra que a gente tanto pede, já fez tantos apelos, e que tem um compromisso do presidente Lula de fazer, vou deixar muito claro aqui, não é compromisso da senhora, não é compromisso do Ministério do Meio Ambiente, é compromisso do presidente de asfaltar a BR-319. Ela vai ser asfaltada agora, porque obras que já tinham sido asfaltadas, através dessa nova lei, elas podem ser asfaltadas sem precisar de licenciamento nenhum. Agora, o que mais me assusta é mostrar para o mundo que nós somos incompetentes em fiscalização. Porque se a gente não tem competência de fiscalizar 400 quilômetros, nós não temos competência para absolutamente nada num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, em que só o Amazonas é maior do que o Nordeste todinho. Eu saio de um município de Jato, de Manaus, para ir para o município, é a mesma distância que eu saio de Manaus para Brasília. A senhora conhece a nossa região. Agora, eu não conheço nenhum programa sustentável, que a senhora fala tanto, que deu prosperidade a uma família, que deixou ele comprar um carro novo, que ele tem uma casa de alvenaria, que ele tem ar-condicionado na casa dele, que ele tem água potável. Eu vejo pessoas se esforçando muito
para ter só o que comer, mas não para dar prosperidade. Nós queremos é prosperidade para o nosso povo. Nós queremos que o povo ganhe dinheiro. E é a forma de fazer isso, ministro. Ministro Urucu, a gente explora petróleo há 40 anos lá no estado do Amazonas. Nunca nós tivemos um acidente ambiental. Nós somos potência e temos tecnologia de ponta de exploração de petróleo em altas profundidades. Qual foi o acidente ambiental que nós causamos até hoje? E se não fosse a Petrobras, com a sua capacidade de fazê-lo, hoje nós estaríamos dependendo de petróleo e gás do mundo todo. Vamos colocar ali no lado do Amazonas, ministro. Ali no lado de Manaus, a 70 quilômetros de Manaus, Altazes, nós temos uma das maiores minas de potássio do mundo. O Brasil importa 95% de fertilizante. O potássio, junto com o fósforo e junto com a ureia que sai do gás, se faz o fertilizante que tanto nós queremos. Lá atrás, a senhora era contra, não a senhora, muitos grupos eram contra. Não é especificando a ministra Marina, que eu tenho todo o respeito pela ministra Marina, a gente discordar é uma democracia. Faltar com respeito é outra coisa, isso eu não faltarei nunca. Quanto os transgênicos. Em 2003, o Lula era contra. E se não fosse o presidente da Embrapa convencê-lo à época, hoje, nós não teríamos a potência, porque todo mundo fala que nós temos o agro, é forte por causa do Lula, que assumiu, matou no peito e deixou fazer o transgênico no Brasil, que hoje nós somos essa potência em grãos. É forte por causa dele, porque financiou, subsidiou o agro no Brasil a preços de juros baixíssimo para a gente ter tecnologia e produzir o que nós produzimos hoje. Nós alimentamos o mundo, não conseguimos alimentar o Brasil. Mas eu, sinceramente, o isolamento que Manaus vive, que Roraima vive, já deu, ministra. A senhora sabe muito bem que meu estado tem 77 etnias diferentes de indígenas. A maior população indígena. E não pense que índio não quer viver bem, não. Quer viver bem, sim. Não pense que índio não quer defender a natureza, mas ele quer ter prosperidade também. Ele quer comer bem, ele quer se vestir bem, ele quer ter uma vida boa. Vou pegar exclusivamente. Por intransigência, conseguiram destruir praticamente toda a população Yanomami em Roraima. Porque permitiram que, de uma forma desorganizada, de uma forma criminosa, a mineração fosse instalada. Isso está acontecendo nos rios do meu estado. É impossível a gente não discutir a regularização de exploração mineral sustentável. Se a gente não discutir, vem alguém e vai tirar de forma não sustentável, de forma criminosa, e não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais, porque uma balsa daquela tira 30 quilos de ouro por mês. Dá para comprar 100 balsas dessa com 30 quilos de ouro, o ouro a 600 reais a grama. Eu estou lhe falando de coisas práticas, não é de teóricas, é do dia a dia, é de quem vive isso, de quem presencia isso. Rio Madeira, Japurá, lá com a fronteira com a Colômbia, Rio Solimões, Rio Negro, que você tem todo tipo de minério. Agora mesmo, a China não comprou Pitinga à toa não, comprou, sabe por quê? Por causa das terras raras que tem lá. Após tirar a cassiterita, as terras raras estão lá amontoadas, que serve para quê? Para produzir semicondutores. Hoje se leva o minério do Brasil para a China e dentro dele vai outros minérios, não vai só ferro não, vai outros tipos de minério. E o que eu faço aqui, ministro, que eu lhe digo o seguinte: nós pagamos uma conta muito alta. E eu sempre digo isso e não é palavras minhas, é palavra de qualquer amazonense. A Amazônia é brasileira a serviço da humanidade. Nós estamos a serviço. E essa remuneração de fundo da Amazônia é para inglês ver, é para francês explorar a Guiana Francesa com petróleo e não nos permitir que a gente explore as nossas aqui. Ou a senhora acha que o mesmo bioma que tem a Foz do Amazonas não é igual a Guiana e o Suriname? É o mesmo, ministra. Não há diferença. E por que eles,
O Macron, que tanto defende e emite mais CO2 do que o Brasil. A França emite mais CO2 que o Brasil. A Europa emite mais CO2 do que o Brasil. E a senhora falou uma coisa no início da sua fala, que eu estava aqui, que me chamou a atenção. Não estava no meu gabinete. Que hoje os países, tem país que tem 50%, 60% do PIB da biodiversidade. A senhora poderia me citar um país desse? Só um. É a média do mundo. Não, a média do mundo, mas a senhora está falando de exploração. Sabe quando ela fala sobre biodiversidade? Quando eles falam sobre isso, é a exploração de minério, a exploração de petróleo. Minério não é biodiversidade. Não, mas a senhora leia o que está escrito de onde a senhora tirou, que eles vão falar em mineração, vão falar em petróleo, vão falar em gás. Não, biodiversidade. Então me dê um exemplo. 60%. A senhora disse que tem país que dá 60% da média do mundo. Me dê um exemplo de um país. Tira o minério. Se a senhora não quer colocar o minério, tira o minério. Me dê um exemplo, por favor, ministra. Me dê um país que tenha 60% do PIB. Não, a senhora pode me responder. Quando a senhora fala o que eu estou lhe falando, eu lhe respondo. A senhora, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho resposta para a senhora me perguntar. Eu estou lhe perguntando uma coisa. A senhora disse que tem países, no início da sua fala, que 60%, 70%. Falou bem assim. A média dos países. Sim, mas eu só quero um. Fique calmo. Não, eu estou calmo. Muito calmo. Não tenha dúvida, é minha forma de falar, não é desrespeitosa, longe de mim. Eu quero que a senhora me dê um país que tenha 60%, 70% de... Ele é apenas acelerado, ministro. Não, acelerado eu sou. Até porque eu sou filho de palestino e a gente é assim. Eu sou filho de palestino com um italiano. Italiano e árabe fala dessa forma. Eu não nego as minhas raízes. Eu queria só que me desse o exemplo de um país que tem 60% do seu PIB de biodiversidade. E a senhora me cite, até me explique o que a senhora chama de biodiversidade para ter 60%, 70%. Até porque para ter 60% vai ter alguns, vai ter que ir muito mais. Não, tem que ter. Tem que ter. Ter eu média? quero saber qual é. O Brasil, por exemplo, qual é a média do PIB brasileiro na biodiversidade? Primeiro, senador Aziz, fico feliz que o senhor diga que não é pessoal. Ainda que muitas vezes o pessoal atravesse e a gente esquece até de que diz que não era pessoal e ele entra no meio das coisas, porque os seres humanos são assim, eles são atravessados pelas suas subjetividades e elas se revelam. Bem, nós temos visões que podem ser diferentes. Mas eu gostei de uma equação que Vossa Excelência colocou, de que não é conversa fiada, é os fatos, coisa concreta. Vossa Excelência foi uma pessoa que teve a oportunidade no seu estado de estar nos dois lados, não é? E muitas coisas concretas, com certeza, fugiram ao alcance da sua mão. Mas uma coisa é concreta, concretíssima. O debate da 319 é um debate que virou um debate em cima de um bode expiatório. Esse bode expiatório chama-se Marina Silva, porque é concretíssimo que eu saí do governo em 2008. De 2008 para 2023, quantos anos? Quantos anos? 15 anos. Por que as pessoas que são tão dadas às coisas concretas não fizeram a BR? Mas existe um bode expiatório que, mesmo durante 15 anos, continuou sendo o bode expiatório para esconder a incompetência daqueles que fazem promessas e não cumprem. Isso é concreto, é concretíssimo. Ou não é verdade que de 2008 a 2023 tem 15 anos? Por que o governo Bolsonaro não fez? E eu posso dizer mais. Quando eu saí, tinha um pequeno trecho, que eram aqueles trechos das cabeceiras, que nós deixamos a licença pronta.
para fazer aquele processo que já é uma área consolidada. Foi feito esse trecho? Agora que está sendo feito. O pedacinho só. Não foi feito tudo, senador. Foi feito pela Não presidente foi. Dilma. Não foi feito Os tudo. 200 primeiros quilômetros, só para lhe responder aqui, ministro. Primeiro é o seguinte, a senhora está chamando o presidente Lula de incompetente Não, também. não estou A senhora disse, chamando. falou. A senhora disse que promessas e tal. Eu Não. estou aqui literalmente dizendo que o presidente Lula prometeu fazer as 319. É que quando o presidente Lula foi Eu não posso presidente- prometer porque eu não tenho dinheiro para botar lá dentro da coisa. E nem tenho o poder de fazer o licenciamento. É que quando o presidente Lula foi presidente, eu também era ministra. Isso. E ele era o ministro do transporte, certo? E depois outros, durante esses 15 anos, não fizeram. E a estrada, do mesmo jeito que nós começamos 2023 falando para o ministro de Minas e Energia que era preciso fazer avaliação para a área sedimentar, pensando no desafio da margem equatorial, coisa que não foi feita, porque aquilo que é a regra agora virou exceção, infelizmente, porque não é exceção. Quando vai abrir uma nova frente para exploração de petróleo, a avaliação para a área sedimentar. No caso da estrada, levei pessoalmente a proposta para o ministro do Transporte de que a gente deveria fazer a avaliação ambiental estratégica para a BR-319 para pensar a governança. O ano passado, numa reunião na Casa Civil, eu, o ministro Renan, o ministro Rui Costa, o secretário Capobianco e a ministra Miriam Belchior, secretária executiva, chegou-se a uma conclusão de que é necessário, sim, ter a governança da estrada. Exatamente para evitar que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou. É os dados que o IBAMA, que o DT, que o INPA... Não faça essa maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, eu lhe respeito, não, eu lhe respeito. Pode olhar, mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. Vamos, então, chamar os técnicos do INPE, pegar os polígonos, comparar antes do anúncio, quando o Fernando Henrique fez o anúncio da estrada, para ver o que aconteceu na estrada. Vamos pegar os polígonos. A senhora está falando de 30 anos atrás, ministra? A senhora pegou o polígono de 30 anos atrás para agora? Desde o processo em que vem se discutindo anunciar fazer a estrada, quando se fala da estrada, a primeira coisa que tem é uma corrida de grilagem. Por isso que o que se propõe desde lá é a avaliação ambiental estratégica. Qual é o problema de fazer? Qual é o problema de ter governança? Se é para passar apenas os carros, não vai impactar nenhuma margem e outra, qual é o problema de fazer? Nós estamos propondo desde sempre. Por que não faz? Agora o ministro Renan está trabalhando para fazer. Porque é isso que dá segurança aos empreendimentos. Essa discussão está posta desde sempre. Ela foi posta em relação à transposição do São Francisco. Sabe qual foi a diferença? É que na transposição do São Francisco, eu, o ministro Ciro Gomes, fizemos o que precisava ser feito para o Nordeste não colapsar sem água. Fizemos as regras que precisavam ser feitas, não ficou brigando contra elas. No caso da 319, é a mesma coisa. Isso é muito concreto. Não é questão ideológica. Desmatamento é objetivo. Exploração ilegal de madeira é objetivo. Garimpo ilegal é objetivo. E o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal, a PRF entraram lá na área Yanomami e nós conseguimos reduzir em mais de 90% o que estava acontecendo ali, e foi graças ao presidente Lula. É que o presidente Lula ele quer as duas coisas, como ele sempre diz, e eu também digo.
Não é só dizer o que não pode ser feito, é como pode ser feito. E nós estamos dizendo que para fazer, precisa da avaliação ambiental estratégica. Para fazer, precisa de ter uma visão abrangente para toda a área da bacia. Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse que eu não sou. Não venha mensurar a ética para mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou dizendo. Eu sou ético. Não, a senhora, eu não estou dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológica. Não. O senhor disse. Eu disse que a senhora... Eu não disse... Senador, o senhor disse. Não é ideológica. Vamos pegar aqui... A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5.000 obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. O Brasil está acompanhando o nosso debate, desculpa, ministra, senador. deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu lhe fiz duas perguntas. Eu lhe fiz uma pergunta só. Outra. A senhora não me respondeu até agora. Eu vou lhe responder. Qual é o PIB do país que tem 70%? Toda a agricultura dos países dependem da biodiversidade. Se o senhor for ver os processos... Mas é claro, senador. O senhor tem que olhar para o que diz a ciência. O senhor tem que olhar para o que mostra... Não, deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ministra Marina. Disse, o senhor disse. Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos o espírito colaborativo. Agora, se eu dissesse que não respeito Ministro, o senhor, como o senhor reagiria? Ministra. Eu respeito o senhor. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Rogério, questão de ordem. Líder Rogério. Não, por favor. Deixa eu lhe fazer um apelo. Não, mas deixa eu pedir fazer a minha... Eu posso assegurar a palavra, Vossa Excelência, mas eu acho que não vai. Não, mas eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu sei que esse tema é um tema que desperta, obviamente, posições das mais diversas possíveis. E nós já estamos caminhando, né, para a reta final dos senadores inscritos. Vamos tentar manter um ambiente de urbanidade, de respeito. Posições firmes são naturais do parlamento, né? Não se pode confundir posições firmes, né, com ofensas pessoais, com ataques pessoais, mas de lado a lado. Não se pode ter nem de um lado nem do outro. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra para a questão de ordem, senador Rogério. Primeiro, presidente, eu acho que o debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Por favor, num debate sem manifestações, por favor. Num debate institucional, que é o que está sendo feito aqui. Como também não cabe as ilações sobre quem é governo e quem não é governo. Aqui, as pessoas não podem ser definidas pela sua posição e sim pela condição de senador. Então eu queria recolocar essas duas questões, que elas são fundamentais. E que, se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire por falta de respeito. Deixa eu explicar. Obrigado, senador líder Rogério. Agradeço Vossa Excelência, peço ao conjunto dos senadores, mas eu vou pedir novamente. Respeito de parte a parte. Rogério Carvalho, de parte a parte. Cabe aos senadores respeitar. Eu não quero voltar, senadora, ministra, eu não quero voltar ao tema. Olha, o senador já disse que sente vontade de me enforcar. Senador, mas Vossa Excelência está provocando novamente. Eu não estou provocando. Ele é que disse que não me respeita. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência agora há pouco me atribuiu a pecha de apoiador de ditador. Não é para isso, ministra. Vossa Excelência disse agora há pouco. Se isso não é ofensa, se isso não é... Então, eu estou apenas pedindo, senador Plínio, por favor, eu vou apenas restabelecer a ordem para darmos sequência.
Cada um dos senadores terão a palavra. Então, Cada um dos senadores. Convidada como ministra. Cada um dos senadores. Como eu estou convidada como ministra. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos. Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência. Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou- convidaram Não como vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa Excelência- como mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O devia ser da ministra. Foi isso que eu quis dizer Vocês aqui. me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora. por ser mulher. A senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou um psicopata. A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que A sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata. Está com medo de mim? Eu vou Tá com medo de pedir. mim, ministra? Tá Não, com medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo vou. de mim, ministra? Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente.